Coronel, o que começa na mentira termina no constrangimento. E eu acho que a gente só está no meio dessa história, porque só tem mentira, Coronel. O que nós vamos fazer para inviabilizar a candidatura de Bolsonaro em 2026? Esse homem que atrapalhou o sistema, como é que a gente tira ele do jogo? Olha, a gente vai esperar porque ele vai errar. Aí ele não erra durante os 4 anos, jogou dentro das 4 linhas. Não, aí montaram um golpe, Coronel. Criaram um golpe, uma delação fajuta, ou seja, tudo com um único objetivo, porque hoje, Coronel, mais 3 foram para a cadeia do dia 8, 3 patriotas foram para a cadeia hoje, entre eles uma senhora, condenada a 14 anos, regime fechado. Ou seja, a corda continua sendo esticada e no dia da retomada do julgamento, 3 novos presos do 8 de janeiro. Tudo para construir a mentira que vai levar à condenação do presidente Bolsonaro, Coronel. Parece que o resultado deverá ser esse mesmo. Eu não gosto nem de falar, muito menos de profetizar isso. Mas a gente tem um pouco de razoabilidade nas ideias e a gente espera realmente pelo pior, infelizmente. Um processo que a gente pode dizer assim, né, cheio de vícios, cheio de erros, cheio de ilegalidades, como, por exemplo, cerceamento de acesso a essas provas né, que foram carreadas nesse processo. Né? A defesa do Bolsonaro falou várias vezes, ela apontou esse cerceamento. Os advogados receberam apenas parte dos elementos que foram coletados nessa, entre aspas, aí, essa investigação, né? Aqueles favoráveis à acusação, enquanto outros foram ocultados aí sem justificativa nenhuma. É difícil você querer conduzir um processo onde você começa com ilegalidades. Eu fico imaginando, né, que muita gente deve estar se remoendo nessa hora, pelo menos aqueles que acreditam no direito, acreditam na justiça, aqueles que estudaram para que as coisas ficassem muito palpáveis, muito fáceis de serem entendidas, né? E, infelizmente se deparam com uma situação absolutamente esdrúxula, uma interpretação do que é a Constituição Federal, uma interpretação do que é o Código Penal, uma interpretação do que é o Código de Processo Penal. Isso é muito ruim para a justiça brasileira. É um exemplo dado pela Suprema Corte nesse momento. Dado pela Suprema Corte. Nós temos aí essa rapidez desproporcional desse processo, esse ritmo acelerado do processo, também alarmou todo mundo, advogados, juristas, juízes, promotores, por todo lado. Né? Como é que um inquérito consegue tramitar tão rápido assim? Né? Onde é que existe essa justiça no Brasil que tramita tão rápido? Em apenas 1 ano e 1 mês, praticamente, de apuração, né? O processo chega à sua fase de julgamento. Né? Para que essa celeridade toda? Né? Onde é que quer se chegar? E aí é onde não tem como separar o ambiente político da justiça. Aí é onde eu falo que claramente a justiça está fazendo política nesse país. Esse é o ativismo judicial que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. O que é ativismo judicial? É a justiça trabalhando pela política, ou, mais precisamente, pelo um braço político. É eliminar o Bolsonaro das eleições, e esse é o objetivo deles, eliminar o presidente Bolsonaro e, mais do que isso, trancá-lo para não participar das eleições. As eleições estão aí há 370 dias, daqui a 370 dias nós vamos estar decidindo quem será o novo presidente e os outros cargos que nós teremos que votar no ano que vem. E a ideia é justamente essa, é aniquilar o maior líder da direita, assim como fez a Venezuela, assim como fez Cuba, assim como fez a Rússia. Vários países fizeram isso. É simplesmente tirar fora do tabuleiro do xadrez aquela pessoa que pode movimentar um braço político muito forte, que hoje é a direita. E isso estão fazendo escancaradamente, declaradamente, com o ex-presidente, para nós sempre o presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, o povo precisa saber, e acredito que já está sabendo, porque anteontem, no dia 7 de setembro, nós, mais uma vez, vimos a população brasileira nas ruas, mostrando que gosta da política, conhece da política
e vai querer cada vez mais participar da política. Isso é muito bom. Eu não tenho nada contra você defender o outro lado. Agora só me explica o porquê você quer defender o outro lado. Eu não tenho nada contra se você gosta do vermelho, se você faz o L, se você gosta desse presidente. Agora me diga com razoabilidade por que é que você gosta do outro lado. Porque nós estamos sofrendo. O Brasil está sofrendo. Nós vamos pagar um preço muito caro por essas decisões. E aqui a gente vem justamente para conversar com vocês, para mostrar essas ilegalidades que estão acontecendo, esses abusos, essas arbitrariedades que estão se fazendo nesse momento. E não é só com o presidente Bolsonaro, com várias pessoas. E o Pitoli acabou de falar aí, gente. 3 pessoas, mais 3 pessoas condenadas. Onde é que a gente vai parar com isso? Condenadas e presas, coronel. Presas hoje. Foram para cadeia. Presas, né? O mandado de prisão mesmo, foram buscar e tiveram que se apresentar na justiça. Pois é. E às vezes, Pitoli, eu fico assim, olhando, né, para muitas pessoas, uma coisa que me marcou, quando eu saí da Avenida Paulista domingo, anteontem, eu saí da Avenida Paulista, ainda permaneci um bom tempo lá, até 18h30, cumprimentando as pessoas, conversando com um, conversando com o outro. Aliás, um abraço para Bebedouro, conheci um casal de Bebedouro lá, o Vicente e a Daniela, nossa, pessoas muito engajadas com esse nosso espírito, né? com esse mesmo amor que a gente tem pelo país. E aí o que me assustou foi ver depois assim vários bares assim lotados, mas não eram de pessoas que tinham participado da nossa manifestação. Eram pessoas comuns que praticamente nem sabiam, provavelmente, que tinha manifestação. E às vezes eu me pergunto como é que há ainda muitos brasileiros que estão à margem da política, estão fora da política, estão fora desses questionamentos. Eu preciso dar esse recado para todos vocês, gente, porque a gente precisa estimular esse povo a conhecer esse processo. O que é que estão fazendo com a política brasileira? Onde querem chegar, né, com a política brasileira? A gente já sabe, meu amigo, se prepara. Hoje é o Bolsonaro que possivelmente poderá ser condenado e ir parar atrás das grades. Hoje é ele, mas tome muito cuidado com o que você vai decidir, porque amanhã poderá ser você. Coronel Eduardo Borgo, Borgão, por aqui tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Borgo? Coronel Tadeu, prazer falar com o senhor. Coronel, o professor Rui Barbosa já dizia que a pior ditadura que existe é do judiciário, né? Porque contra ela não tem a quem recorrer. Então nós ficamos na expectativa de sanções americanas. E eu vi aqui um post da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil que publicou o seguinte: dia 7 de setembro marcou o 203º dia da independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso de apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores de liberdade e justiça. Para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridades têm minado essas liberdades fundamentais, continuaremos a tomar as medidas cabíveis. A publicação da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O senhor acredita que nós teremos mais aplicação de lei Magnitsky em outros ministros, cassação de vícios e outras medidas durante ali o julgamento até sexta-feira, coronel? Sem sombra de dúvida. Bom dia, meu amigo Borgo. Bom dia para você também. Sem sombra de dúvida, Borgo. Os Estados Unidos não é uma questão de Bolsonaro, tem uma coisa por trás disso, mas bem por trás disso, e a gente tem que esclarecer. Os Estados Unidos, eles estão em alerta 24 horas por dia. Eles não querem flertar com terrorismo, não querem flertar com países totalitários, não querem flertar com o comunismo, em hipótese nenhuma. E o que eles estão vendo nesse momento, com apenas esse fato, que é um entre milhares de fatos, é saber que o presidente Bolsonaro está sendo condenado para ser tirado da eleição, para que, eventualmente, a esquerda possa ganhar essa eleição ano que vem de uma forma um pouco mais fácil. E os Estados Unidos enxergam isso, Borgo. Os Estados Unidos estão vendo que a justiça, nesse momento, está agindo para facilitar o caminho da esquerda para 2026. Não dá para conceber que eles estejam querendo fazer justiça nesse momento. É impossível acreditar que nesse momento haja tanta lucidez nessa justiça brasileira que eles estão buscando fazer o melhor para a população brasileira, tentando fazer o melhor para a democracia. É
a defesa da democracia travestida de autoritarismo, de arbitrariedades. E, Borgo, por esse fato, e não só esse, existem muitos outros fatos que são subsequentes e também anteriores a esse, mas hoje é o Bolsonaro, e os Estados Unidos estão alerta. Olha, já acendeu o alerta amarelo ou até mesmo vermelho quando se fala em Brasil nos Estados Unidos, e eles não querem isso. Seja lá o governo que for, os Estados Unidos até arrepiam quando ouvem falar que a esquerda ganhou nesse país ou naquele país. E eles estão enxergando o que está acontecendo no Brasil e com esse processo político. Então, o que eles podem fazer? Claro que não existe o menor motivo ainda para se promover uma guerra, uma invasão ou alguma coisa absurda que às vezes a gente ouve falar, né? Mas os Estados Unidos estão se defendendo. E uma das armas que eles possuem, é exatamente o tarifaço, que foi imposto em 50% e poderá subir para 100%, e a Lei Magnitsky. E aí sim, respondendo essa sua pergunta, com certeza as sanções continuarão. Não é para defender o Bolsonaro, é para se defender. É isso que os Estados Unidos estão fazendo. Eles vão se defender. Claro que eles vão fazer de tudo para que a democracia seja praticada aqui no país, o que nesse momento a gente não está vendo. Eles vão fazer de tudo para que o Estado democrático de direito possa voltar ao Brasil e a gente possa ter eleições tranquilas aqui nesse país, principalmente em 2026. Mas tirar o Bolsonaro por não ter feito absolutamente nada, o que é que o americano enxerga hoje? É um ato autoritário. É um país que não está mais se pautando por regras democráticas. É um país que não mais preserva a liberdade, que inclusive está escrita na sua Constituição. É assim que os Estados Unidos estão enxergando nesse momento o que está acontecendo no Brasil, na política brasileira, no governo brasileiro nesse momento. E aí não tem acordo. Com o americano não tem acordo, eles são taxativos. Ou eu me defendo e afasto vocês daqui de alguma forma, né? Ou eu, em algum momento, vou padecer, assim como aconteceu dia 11 de setembro de 2001. Todo mundo se lembra do ataque das Torres Gêmeas. E eles não querem repetir esse fato de jeito nenhum. Todo mundo sabe que a esquerda quer acabar com os Estados Unidos. Querem acabar com o capitalismo no mundo. E eles não vão se permitir a isso. Então é um fato, dentre milhares que acontecem no mundo todo, mas está aí os Estados Unidos alerta e pronto para responder à altura dentro daquilo que é possível, Borgo. E, Coronel, hoje de manhã, no julgamento do Alexandre, do presidente, né, pelo Alexandre de Moraes, nós estamos acompanhando aqui as notícias, e o ministro Alexandre de Moraes diz que aquela reunião do presidente Bolsonaro com embaixadores, ele disse que foi o maior entreguismo nacional. Ele alega que foi uma tentativa de retorno a posição de colônia brasileira, só que dessa vez não mais de Portugal, quer dizer, dizendo que o presidente estaria se entregando o país a Portugal nessa reunião com os embaixadores. Mas ele se esquece que o ministro Barroso foi pedir ajuda aos Estados Unidos. Eu abro aspas aqui pela fala do ministro Barroso, né, enquanto chefe do presidente do TSE, do Supremo, dizendo o seguinte: em 3 vezes pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas ao próprio Departamento de Estado. Acho que isso teve algum papel. E depois ele termina falando mais recentemente, tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira. Quer dizer, o Barroso ele confessou que pediu apoio e que teve ajuda dos americanos. Em contrapartida, chega o Alexandre de Moraes agora dizendo que aquela reunião do presidente Bolsonaro com embaixadores foi um entreguismo. Eles perderam a vergonha na cara, Coronel? Como é que pode levar uma situação dessa da reunião com embaixadores a um julgamento e fingem que nada aconteceu? Fingem que o presidente do Supremo, né, o Barroso, não pediu ajuda para os Estados Unidos. O que está acontecendo, Coronel? Acabou a vergonha na cara? Deve ter acabado, Borgo. E olha, você lembrou do Barroso, que pediu ajuda, e eu vou lembrar do Fachin, que também fez uma reunião com os embaixadores. Um ministro do Supremo Tribunal fez também uma reunião com embaixadores, porque um pode e o outro não pode. O que tinha de mais nessa reunião com os embaixadores que o Bolsonaro promoveu? Ele é o presidente da República. Ele estava em exercício como presidente da República. Tinha toda a autonomia para chamar os embaixadores para uma reunião sem nenhum problema, né? E ele não questionou o processo eleitoral.
Ele apenas queria que a eleição fosse mais transparente. Eu vou repetir, mais transparente. Era esse o motivo da reunião, porque é o que a gente precisa. Cada vez mais transparência, e não é só do Supremo, não. A gente precisa de transparência em todos os lugares. Eu acho que político, e qualquer cargo político, e principalmente aqueles que envolvem os 3 poderes, esses sujeitos deveriam ser monitorados 24 horas por dia, no que fazem e no que falam. E isso não pode ser invasão de privacidade em hipótese nenhuma. Se a sua função é pública, você tem que dar publicidade a todos os seus atos. Não pode se esconder absolutamente em nada, e por nada, e de nada. É assim que o povo precisa cobrar essas autoridades. Não tem o menor cabimento ele falar isso do Bolsonaro. Não tem o menor cabimento mesmo. O presidente Bolsonaro foi muito transparente nas suas ações e agora está sendo até punido por conta dessas transparências que ele sempre exerceu durante o seu mandato, punido e injustamente, porque interpretam as suas ações sem dar direito à defesa, porque tudo que ele escrever será absolutamente desconsiderado. Borgo, isso é um jogo. Isso é um jogo perverso que hoje, infelizmente, a justiça está mandando, está conduzindo. Infelizmente, é um jogo perverso para proteger uma ala da política. Isso é muito triste de se ver o que está acontecendo hoje. É muito difícil você falar de que o objetivo desse tal establishment, desse jogo político, dessa, digamos assim, dessa corja política, essa casta política podre que nós temos no país, hoje faz isso com o presidente Bolsonaro. Foi tudo muito bem arquitetado. A gente sabe, não há motivos para o presidente Bolsonaro ser condenado. Ele está sendo condenado, ele está sendo julgado, condenado, e ele ainda é que tem que provar que ele é inocente. Isso não existe no direito brasileiro, Borgo. Você sabe muito bem, como operador do direito, que o ônus da prova cabe a quem acusa. Uma delação premiada sem provas hoje serve de base para colocar 40 anos nas costas do presidente. E vou repetir, uma delação absurda. Eu vou chamar aqui, eu não gosto de usar esses termos, eu gosto de ser, às vezes, até ponderado, mas desse idiota, desse Mauro Cid, na minha opinião, é um perfeito idiota. Ele faz uma delação sem prova nenhuma e agora vão imputar de 30, 40 anos nas costas do presidente Bolsonaro. E a justiça vai aceitar isso, e a justiça vai acatar isso. Será que isso é justiça? Onde é que foi parar o senso de justiça dessas pessoas? É assim que tem que ser o jogo? Então a população vai ter que começar a aprender a jogar a política de uma outra forma, gente. Nós precisamos aqui escandalizar, começando por esse Senado. Esse Senado Federal que, no meio de 81 senadores, existem peças boas, a gente tem que ser muito justo, existem peças boas, senadores bons, mas olha, gente, esse Senado é para se jogar na lata do lixo. Esse Senado é para você nunca mais ver na frente. E eu estou falando isso com palavras bem fortes, estou sendo bem certeiro e olhando no olho de vocês, porque o ano que vem vai ter eleição e eu não quero ver lixo de novo dentro do Senado Federal. Omissos, incompetentes e covardes, que não fazem aquilo que precisa ser feito. Ou a gente conserta esse Brasil elegendo boas pessoas, ou nós vamos padecer e esses idiotas vão dar risada do povo brasileiro com seus bolsos com milhões de reais roubados do nosso dinheiro. É assim que tem que falar. É assim que tem que ser assertivo. E mostrar para a população brasileira, eu não sei em quem vocês votou, mas cheque a vida pregressa desse sujeito. Cheque se ele é merecedor do seu voto mesmo. Cheque se ele está a favor do que a gente está falando aqui na rádio todos os dias. Porque senão nós vamos continuar na mesmice. Um Senado corrupto, uma Câmara corrupta. Aquilo parece uma cadeia, cheio de bandido para tudo quanto é lado. E você vai continuar alimentando o fogo dessa corrupção? Coronel. Hoje é o Bolsonaro, gente. Hoje é o Bolsonaro, mas amanhã pode ser você e eu vou repetir isso várias vezes.